fortaleza de Santa Cruz, construída na entrada da Baía de Guanabara e palco de grandes batalhas entre franceses, portugueses e holandeses. Cenário muito importante para a fundação e expansão de Niterói, que atualmente conta com 47 bairros e aproximadamente 500 mil habitantes. Essas e outras histórias serão contadas em entrevistas com o professor Moacir Duarte. O município tem um potencial extraordinário diante dos eventos que vão ocorrer no Rio de Janeiro, da Copa do Mundo, das Olimpíadas. O historiador Emanuel Macedo. José Clemente era um advogado recém-formado que lutou contra os franceses para libertar Portugal dos franceses e chegou aqui para pedir uma recompensa e amou isso aqui e ficou. E o Coronel Ferreira, do Exército Brasileiro. Do lado de lá, no Rio de Janeiro, era português. E do lado de cá, a Fortaleza de Santa Cruz, onde é a Fortaleza de Santa Cruz, estava na mão dos franceses. Com eles, vamos entender melhor a importância de nossa cidade. Apostando na capacidade produtiva de sua população, Niterói conquistou seu espaço de destaque no cenário nacional. Fundada em 1573, mas para o historiador Emanuel Macedo, a cidade só foi fundada em 1819 com José Clemente. Era um advogado recém-formado que lutou contra os franceses para libertar Portugal dos franceses. E chegou aqui para pedir uma recompensa e amou isso aqui e ficou até morrer, foi um gigante. Tudo que nós temos, a semente foi ele que plantou, né? Ele criou a vila, o verdadeiro nascimento de Niterói é a criação da vila em 1819. Esse negócio de dizer que Niterói foi fundado em 1573, mas foi fundado e aí? Aconteceu o quê? Fundaram uma cidade, deixaram para lá, continuou todo abandonado. Ele pegou essa vila praticamente debaixo d'água. Ele fez um plano urbanístico, ele aterrou o que tinha de aterrar, ele cuidou do abastecimento d'água, ele deu uma organização civil e política perfeita, isso em 2, 3 anos. Em 2, 3 anos. Depois foi fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro, depois foi fazer a mesma coisa com o provedor da Santa Casa de Misericórdia. Ele construiu o Hospital de Misericórdia, construiu os cemitérios, construiu o hospício, Dom Pedro II. A ele nós devemos tudo, nós devemos todas as sementes, porque os que vieram depois continuaram. O Coronel Ferreira dá uma verdadeira aula sobre nossas fortalezas que serviram de proteção e ajudaram no desenvolvimento do município. A Baía de Guanabara, ela foi descoberta, ou vamos dizer assim, descoberta, ela foi visitada pela primeira vez logo após o descobrimento, por volta do ano de 1502. Uma expedição portuguesa com a finalidade de reconhecer, né, a terra que tinha sido recém-descoberta, veio a essa região. Durante mais de 30 anos depois dessa vinda, a Bahia ficou sem receber visita. Porém, os franceses a visitavam frequentemente para fazer o comércio com os índios, o comércio principalmente de pau-brasil. Do lado, vamos chamar assim, leste da Bahia, né, que é o lado de Niterói, estava na mão dos franceses. O lado oeste, vamos chamar assim, estava na mão dos portugueses. Então, do lado de lá, no Rio de Janeiro, era português, naquele pedaço ali que os franceses não tinham ocupado, tá? E do lado de cá, a Fortaleza de Santa Cruz, onde é a Fortaleza de Santa Cruz, essa região aqui, estava na mão dos franceses. Daí se tira uma afirmativa que não tem comprovação primária, com documentos primários, com fontes primárias, de que o Villegagnon teria usado essa região onde está a Fortaleza de Santa Cruz para fazer esse fechamento da Bahia. Mas não há comprovação que houve essa instalação aqui dos canhões, de 2 canhões aqui pelos franceses nesse local. A cidade sempre foi atuante na política brasileira. Rubens Carrilho, chefe do arquivo da Câmara de Vereadores de Niterói, explica a participação de nossos parlamentares. O Brasil inteiro se comemora a independência do Brasil, mas foi daqui, através de um chefe de arquivo chamado Francisco Faria Homem,
e José Clemente Pereira, que na época já estava no Rio de Janeiro, é que ocorreu toda a articulação para que Dom Pedro I não voltasse para Portugal. Francisco Faria Homem reuniu 3.000 assinaturas aqui, juntando com as do Rio, deve ter dado mais ou menos 8.000 assinaturas, e ali convencer a Dom Pedro não voltar mais para Portugal. A cidade entra na era dos engenhos da cana-de-açúcar, a chegada da família real, o impacto da expansão cafeeira, o processo de imigração para os grandes centros e a incorporação de novos bairros, entre eles o Barreto, onde se instala o polo industrial em 1890. Em 1975, Niterói deixa de ser capital após a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. O símbolo dessa época foi a Ponte Rio-Niterói, que trouxe o crescimento populacional e desenvolvimento para a cidade. Desde a mudança, ela enfrenta problemas e deficiências que são apontados por um dos maiores especialistas brasileiros em riscos ambientais e tecnológicos, o professor Moacir Duarte. O município tem um potencial extraordinário diante dos eventos que vão ocorrer no Rio de Janeiro, da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Tem que haver possibilidade de circulação, segurança pública, que está ligada à geografia da cidade. Você criar circuitos de anéis viários e acesso, tirar, por exemplo, todo o fluxo que sai da ponte Rio-Niterói e acaba engarrafado até o Gradim, na entrada da Niterói-Manilha. Aquele corredor é absurdo. Há soluções de engenharia, sem dúvida que há. O exemplo do corredor da Alameda São Boaventura é um exemplo de planejamento bem feito, bem intencionado. Separar para não haver grandes filas de ônibus paradas no mesmo ponto, porque ali existem dezenas de destinos concorrentes. Agora, não adianta planejar esse corredor. Isso é um bom exemplo de engenharia de planejamento de trânsito, o desenho é muito interessante, a questão do sincronismo de sinal que aconteceu durante o lançamento parece que foi resolvida, e assim que isso entrar na cultura, quer dizer, no cotidiano da cidade, será bom, mas vai ser sufocado pelo crescimento de outras regiões, se mais pessoas afluírem aquele corredor porque ele se tornou melhor, ele logo perderá o objetivo pelo qual foi feito. Então, volto a dizer, existe a necessidade do planejamento de infraestrutura viária em Niterói como um todo. E esse planejamento do deslocamento na cidade deve abarcar o planejamento de segurança pública e o planejamento de proteção às atividades de defesa civil, evitar a ocupação de áreas de risco que implicam ou em desastre ou em predação do meio ambiente. O município de Niterói está localizado entre as duas maiores bacias de petróleo e gás natural do Brasil, uma importância estratégica para a indústria naval, com a construção e reformas de plataformas. Niterói, cidade que agrega passado e presente, histórias que se confundem com a do país, que deixa cada vez mais de lado o papel de coadjuvante e passa a ser referência, errando, acertando, aprendendo, produzindo e crescendo.